Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Indústria e Comércio e Serviços deve votar ainda hoje o projeto de lei que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo. Tô com medo. O novo texto prevê redução do valor da contribuição dos trabalhadores para a Previdência Social e aumenta a alíquota a ser paga pelas plataformas. Ah, bom. No início, a proposta do governo federal previa uma contribuição do trabalhador de 7,25% sobre o faturamento. Isso já descontado os gastos com veículo de combustível. Pelo amor de Deus! O novo texto prevê que o trabalhador passe a contribuir com 5% e a empresa com mais 22%. Outra mudança feita pelo relator, o deputado Augusto Coutinho, é permitir que os motoristas que não têm o aplicativo como renda principal não precisem recolher a contribuição previdenciária, se já tiver salário dentro do teto da Previdência. Nesses casos, o motorista vai informar a empresa dessa contribuição formal e fica isento da taxação. Eu quero começar com o Diogo da Luz. Diogo, as plataformas ganham muito e elas exploram, sim, os motoristas de aplicativo e os motoentregadores. O Diogo, eu fico muito preocupado quando eu vejo esses meninos se arriscando para fazer 14, 18, 20 entregas no mesmo dia. A gente até fica, às vezes, nervoso com eles no trânsito, mas eu fico mais preocupado como eles se expõem. Se ele sofre um acidente, ele fica ali parado, hospitalizado, ele não tem renda. Que futuro tem esses meninos? Vão ficar a vida inteira circulando como loucos sob uma motocicleta para garantir que os produtos sejam entregues? Qual é o futuro? Não tem que ter uma previdência, um seguro para eles? Enquanto isso, as plataformas lucram assustadoramente. Ah, estão ameaçando ir embora. Vão embora nada. Vocês estão lucrando muito no Brasil. Então, desculpe ter feito esse desabafo. Aqui eu estou só a dirigir. Mas eu não aguentei. Me perdoe ter feito o desabafo antes de você falar. De forma alguma. Bem, primeiro, as plataformas não lucram tão assustadoramente assim, tanto que o Uber, que é o mais famoso deles, ainda vive no prejuízo, eu ainda não consigo chegar no lucro. Por razões as mais diversas, podemos discutir uma semana aqui. Agora, de fato, eu concordo plenamente com você, as condições em que trabalham os motoristas de aplicativo e os motoristas de motos de aplicativo também são muito extenuantes, muito, e os ganhos não são muito bons. Mas melhor do que a gente discutir, o problema deles é, antes disso, olhar para o mundo e ver os modelos que dão mais certo. Se você for para uma cidade como Londres, por exemplo, que é quase do tamanho de São Paulo, mas ela se assemelha em muitas coisas em termos de metrópole, movimento de estrangeiros e uso de táxis e aplicativos e tudo. Lá, os motoristas de aplicativo trabalham invariavelmente de segunda a sexta ou de terça a sábado ou de quarta a domingo. Eles trabalham 5 dias por semana, eles trabalham 8 horas por dia e estão satisfeitos. Eles estão com carros em ordem, eles descansam, estão muito bem e não querem trabalhar mais, não precisam. Em algumas regiões da França, da Espanha, porque a Espanha não tem decisões nacionais como o Brasil, se estabeleceu até o impedimento do aplicativo. Outras se estabeleceu o tempo que eles podem trabalhar e outras deixaram livre. Todas elas estão em condições melhores que as brasileiras. O que a gente vê aqui é que tem muita interferência do Estado, prometendo ajudar, dizendo que vai resolver, mas que no fundo não ajuda, só atrapalha. Os próprios motoristas de aplicativo estavam dizendo, não vai resolver essa legislação. E essa pequena mudança também é um me engano que eu gosto, Capês. Porque dizer, olha, a partir de agora, não é você mais que paga os 7%, não é empregadora, mas enfim, é a empresa que está lhe apresentando o serviço. Só que é ela também que decide o valor que ela vai pagar a você. Então, se você não paga mais os 7% e ela paga, basta ela mudar um pouquinho o valor que ela vai pagar a você e dar na mesma. O que a gente precisa é buscar soluções com menos interferências do governo e até do Congresso. As pessoas têm que poder ter mais liberdade para trabalhar. É isso que acontece nos países onde os salários são melhores. Menos intervenção estatal significa mais atividade econômica e salários maiores. Diego Tavares, menos regulamentação, menos intervenção, mas com direitos mínimos assegurados? É aquela história, professor Capês, ninguém cruza a fronteira entre México e Estados Unidos para ir para o México. Quem cruza a fronteira buscando melhores condições, cruza do México
para os Estados Unidos, justamente onde você tem mais flexibilidade em relação ao mercado de trabalho, em relação aos empregos, poucos encargos trabalhistas, enfim, toda essa discussão que nós estamos travando agora sobre os aplicativos. Eu fico me perguntando, viu, Diogo da Luz, você que disse aqui que a Uber ainda não teve lucro na sua operação aqui no Brasil. Será que ela vai absorver esses 22% que vai recolher agora com essa nova legislação? Ou será que ela vai repassar para você que, primeiro, que utiliza o serviço no seu dia a dia e depois para o próprio motorista por intermédio da redução do pagamento a esse motorista? É óbvio que é a segunda opção. A Uber não vai absorver isso e ampliar a sua operação ainda deficitária aqui no país. Ela quer, de fato, se manter operando. Concordo com o professor Capês que a empresa não vai deixar o Brasil, mas eles vão ter que absorver esse prejuízo e eles vão absorver esse prejuízo repassando ao consumidor e ao motorista. É bem por isso que 90% dos motoristas de Uber que foram questionados não querem essa regulamentação. Eles querem que o contratinho deles com a Uber permaneça como está, porque para muitos é uma atividade acessória, só para complementação da renda, para outros é uma situação transitória, estão aí fazendo um Uber enquanto não arrumam um emprego formal. E isso é excelente, foi justamente a Uber e outros serviços de aplicativo que mantiveram essas pessoas com condições mínimas durante um período como a pandemia, por exemplo, no qual muita gente ficou sem renda, sem emprego. Então, na verdade, nós sabemos que tudo isso não passa de mais uma forma do Estado interferir na atividade econômica, interferir de modo a atrapalhar a atividade econômica, talvez aí para aumentar, de certa forma, um pouco a sua arrecadação, tentar resolver um pouco dos seus problemas, como sempre, penalizando o setor produtivo, penalizando a sociedade. Felipe Monteiro. Ai, Capês, eu falo para você que as pessoas aqui têm uma imagem, uma visão muito equivocada e atrasada sobre o que está acontecendo no mundo todo, né? Você vê, por exemplo, quando teve a Assembleia Geral da ONU, o presidente Lula encontrou o presidente Biden exatamente para discutir a questão da precarização do trabalho. A precarização do trabalho é uma realidade que nós temos que enfrentar como sociedade, temos que enfrentar como civilização. É claro que a CLT, as leis trabalhistas são atrasadas. A lei trabalhista, por exemplo, ela foi aprovada 80 anos atrás, né? Ou seja, não dá para a gente querer aplicar também as leis trabalhistas atualmente usando um contexto diferente do que era em 43, quando a CLT foi aprovada. Mas nós temos que ter condições de avançar na situação de dar mais cidadania a essas pessoas. Todo mundo sabe que no futuro próximo, talvez daqui a 5 anos, né, a Uber não tenha mais motorista. Talvez a Uber tenha carros automáticos, né, sem piloto, andando pelas ruas. A gente sabe que o iFood e o Rappi não vai ter mais, talvez, entregadores, vai ter os famosos drones entregando as comidas e as bebidas. A situação muda. E essas pessoas todas que estão achando que está ganhando dinheiro na situação que está, daqui a 5, 10 anos, vai ficar desempregada. Então, nós temos que discutir o que nós vamos fazer com essas pessoas no futuro próximo. E muito me deixa preocupado, eu que tenho uma consciência social, quando eu vejo, por exemplo, o motoqueiro, o motoboy do iFood, o motoboy do Rappi, né, sendo assaltado e perdendo o telefone dele. Perder o telefone dele, por exemplo, como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai comprar o celular dele? Se cair e se machucar, como que o sistema previdenciário do Brasil vai dar amparo a ele, sem saber que nem sabe que ele existe no caso, né? Então nós temos que criar estruturas institucionais, legais, de modo a proteger essas pessoas. Claro que eu sou contra usar a CLT para essas pessoas. Claro que eu sou contra você criar margens e criar amarras à atuação dessas pessoas. Mas nós temos que pensar, sim, como que a gente consegue dar amparo social a essas pessoas. Exatamente, é o capitalismo responsável, não intervencionismo, mas com proteção das camadas vulneráveis e dos trabalhadores que precisam ter proteção do Estado e direitos mínimos. Foi assim que o capitalismo evoluiu, da primeira fase da Revolução Industrial para o revisionismo do início do século XX.